Os irmãos, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus, amém? Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra, que está aqui no livro de Isaías, capítulo 10, amém? Vamos ler o capítulo 10, do versículo 1 até o 19, mas primeiro, que o tema dessa mensagem que está aqui no livro de Isaías, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27. Onde fala sobre a unção que despedaça o jugo. Qual é o significado dessa mensagem, desse versículo? A unção que despedaça o jugo. Primeiro eu vou entrar aqui no versículo 27, que diz assim: naquele dia o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês. O jugo que será despedaçado por causa da gordura. Amém, meus irmãos? E no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28, diz assim: venha a mim a todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui tem dois versículos aonde o jugo é suave de Cristo e o seu fardo é leve. E no versículo 27 do livro de Isaías, fala sobre a unção que despedaça o jugo. Então vem aqui no versículo 1, amém? Quem puder pegar sua Bíblia, quiser me acompanhar aqui. Do versículo 1 ao versículo 4, Isaías nos fala sobre os líderes que oprimiam o seu povo. Os líderes que tiravam além do que era para ser tirado. Os líderes que oprimiam os órfãos, as viúvas e o mais humilde. E não estamos diferentes nos dias de hoje, tá, meus irmãos? Versículo 1 diz assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubam os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo da calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e aonde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Versículo 5, perdoa. A profecia contra a Síria. Ai da Síria, cedro da minha ira. A vara em suas mãos é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. E lhe dou ordens para que deles roubem
a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações, porque diz: não são os meus comandantes todos eles reis? Não é Calnô como Carquemes? Não é Amate como Apate? Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e é do que a de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos, mesmo que fiz a Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, trazendo outra tradução, em Judá e em Jerusalém, então castigarei a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão no ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim ajuntarei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que o maneja? Por isso o Senhor dos Exércitos fará definhar os soldados dele, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como um fogo, e o seu santo como labareda, e que no só dia queimará e consumirá as ervas daninhas, e os espinheiros da Síria também destruirá totalmente, e a glória da sua floresta e do seu campo fértil será como quando um doente vai definhando. As árvores que restaram na sua floresta serão tão poucas que até mesmo uma criança poderá contá-lo. Amém, meus irmãos? E o tema dessa mensagem é a unção que despedaça o jugo. E está aqui no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Porque, no entanto, Deus está falando ali ao povo através do profeta Isaías. E o que era, meus irmãos? A unção. O que era o jugo? O jugo era um pedaço de madeira colocado sobre o pescoço de animais de carga para guiá-lo e forçá-lo a trabalhar pesado. E o que representa também esse peso do jugo? Escravidão, domínio de opressores, problemas familiares, pecado, doença, problema conjugal, que o inimigo sempre vem querendo colocar sobre as nossas vidas, problema financeiro, fadiga, mente atribulada, mente embaraçada, mente conturbada. E a unção simboliza o quê?
a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Porque quando vem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, o peso do opressor não apenas é aliviado, mas é completamente destruído. Porque, meus irmãos, aqui no capítulo 10, o profeta Isaías nos mostra um período conturbado na história de Israel, daquele povo. Israel estava passando o quê? Por um período de instabilidade político e moral, e com a idolatria cada vez mais crescendo, e com os líderes que haviam se desviado do caminho de Deus, e que a nação de Israel estava também sobre ameaça iminente da invasão do poderoso império assírio, um povo orgulhoso, arrogante e cruel. E dentro do capítulo 10, vamos deixar Deus falar aos nossos corações, onde o profeta Isaías nos mostra sobre a advertência contra a injustiça de líderes, sobre a Síria como um instrumento do juízo de Deus, a destruição da Síria, a restauração de Israel e a descrição do avanço dos assírios contra Jerusalém. E quem foi o profeta Isaías, meus irmãos? O profeta Isaías, ele profetizou há cerca o quê? De 40 anos. 40 anos sobre o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E qual era a função do profeta Isaías? Qual era o chamado do profeta Isaías? Era anunciar os propósitos de Deus e seus juízos, e exortar o povo ao arrependimento, para que permanecesse nele, que não se desviasse dos caminhos de Deus. E nos mostra também Isaías que Deus havia escolhido a Síria para impor o juízo a Jerusalém, pela desobediência e a impiedade, e pela idolatria, que o povo cada vez mais estava se desviando dos caminhos do Senhor. E quem era Sinaqueribe? Quem eram os assírios? Era um povo perverso. O que é interessante aqui é que muitos hoje querem dizer quem pode e quem não pode ser usado por Deus. Hoje o que eu tenho mais visto é pessoas querendo entender o trabalhar de Deus, querendo dizer quem pode e quem não pode. Entenda uma coisa, meus irmãos, a gente é limitado. Mais uma vez eu venho trazendo, a gente é limitado. A gente não tem estrutura psicológica e capacidade, nem física e nem nada para entender. Porque Deus, ele é tão poderoso, tão grande, que a gente não aguentaria. Às vezes, quando a gente está no monte ou numa vigília, quando Deus vem com aquela unção, a gente já não se segura em pé, já cai no chão. Imagine querer entender o poder de Deus. E aqui nessa mensagem, Deus mostra que ele usou o povo assírio como um instrumento. Entenda uma coisa, instrumento. Quando a gente volta aqui para o livro de Jeremias,
capítulo 25, versículo 9. Aqui em Jeremias, capítulo 25, versículo 9. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. E no livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 1, Deus chama Ciro de meu ungido. Agora entenda uma coisa, Senaqueribe não era crente, era pessoas idólatras. Nabucodonosor, que ele chama de meu servo, era idólatra, adorava outros deuses. Ciro, que vem dali da terra de Esté, era idólatra, mas ele chama de meu ungido. Então a gente jamais vai entender quem Deus quer usar e quem Ele vai usar. A gente jamais vai entender o trabalhar de Deus. Porque Deus, Ele é grande, Ele é imenso. A gente não tem estrutura, nem física, nem psicológica, nem mental, nem nada para entender o trabalhar de Deus. Então, no capítulo 10 do livro de Isaías, a partir do versículo 1, Isaías direciona a sua mensagem principalmente a quem? Aos líderes de Israel. E depois, a partir do versículo 5, ele leva ali a sua mensagem à Síria. Porque nessa época era o quê? Duas potências, Israel, Jerusalém e o povo da Síria. E ele descreve também como a Síria, embora tenha sido usada por Deus como um instrumento de julgamento contra Israel, agiu com orgulho e crueldade excessivo, ultrapassando os limites estabelecidos por quem? Por Deus. Isaías adverte sobre as consequências que aguarda a Síria por causa da sua arrogância, pela injustiça. Por quê? Porque ali o rei da Síria, ele já achava que era ele que tinha conquistado. Ele não entendeu que ele era apenas um instrumento, que quem estava com ele era o grandão da Galileia, que era o Deus vivo, que se não fosse Deus, ele não conquistaria nada, mesmo sendo uma grande potência. Mas ele acabou trazendo para si o orgulho, dizendo: eu sou, eu faço, eu posso, né? É como nos dias de hoje, quando Deus começa a usar como instrumento, já quer humilhar o mais simples, já quer dizer: eu sou, eu chego lá, a pessoa é curada, eu chego lá, eu prego, muita gente. Cuidado! A glória só pertence a Deus, exaltado. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele. A gente não somos nada, quem faz tudo é Ele. O homem é tolo achar que pode fazer alguma coisa. Se não for a misericórdia de Deus, nada a gente faz. Nem em pé a gente ficaria. E também no capítulo 10, além disso, Isaías também aponta para a soberania de Deus sobre todas as nações, destacando que Ele é quem direciona a história de acordo com seus propósitos. E no capítulo 10 também nos lembra da importância da humildade e da obediência aos mandamentos de Deus.
E nos mostra também, que nos lembra de, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à ameaça de Senaqueribe, do rei da Síria, podemos confiar em Deus, porque Ele está no controle de tudo. Mas o que também me chamou a atenção nessa mensagem é quando o profeta Isaías, ele começa essa advertência apontando diretamente para quem? Porque o capítulo 10, ele aponta primeiramente para quem? Para os líderes de Israel. Ele o censura por colocar leis injustas. A advertência de Isaías continua ao condenar aqueles que exploram os fracos e os oprimem. Os líderes que deveriam ser guardiões do bem-estar do povo e das leis, não, ao contrário. Agindo de forma egoísta. E predatória, explorando quem? Os vulneráveis, explorando as viúvas, os órfãos, oprimindo os mais necessitados. Mas entenda uma coisa, isso não passa desapercebido aos olhos de Deus. Isaías também enfatiza que haverá consequência para essa conduta, em uma lembrança importante de que a liderança deve ser exercida com sabedoria, com justiça, com empatia, pelos menos favorecidos, pelos menos necessitados. E qual era a prática dos líderes de Israel? Isaías, quando ele adverte os líderes de Israel, falando para aqueles homens, olha, vocês se tornaram um jugo pesado para o seu próprio povo, fazendo leis que tiravam os direitos dos pobres, fazendo leis que tiravam os direitos dos aflitos, fazendo leis que tiravam os direitos das viúvas, fazendo leis que tiravam os direitos dos órfãos. Isaías diz ali, olha, e nem diz a partir do versículo 3, mas o que vocês vão fazer no dia do castigo da calamidade que vem de longe? Hoje estamos vivendo também uma situação até complicada, porque os nossos governantes hoje em dia estão dessa mesma forma, oprimindo, tirando o mais necessitado, e quem sempre está bem são os de cima, os grandes. Mas hoje não estamos vivendo só nessa situação, mas também dentro de cada ministério. Porque hoje dentro de cada ministério oprime o povo de Deus, onde era para estar ali ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, não. Se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Já vi muitos líderes falando isso. Se você não der o dízimo, vai haver o cortador, o migrador, o devorador, sendo que esse cortador, migrador, devorador se encontra em outro livro. Não tem nada a ver com isso. Mas trazendo para si, o cortador, o migrador, o devorador são eles que estão devorando, oprimindo, manipulando
colocando peso, fardo. Tem pessoas que ficam dia por dia, se eu não der, eu vou perder tudo. Se eu não der, Deus ele não precisa do seu dízimo, Deus ele não precisa de nada disso, porque tudo já pertence a Ele. Outra coisa que eles dizem, oprimindo o povo, que você está roubando de Deus. Como é que se pode roubar de Deus? Me explica. Outros dizem que chama Deus para ser o teu sócio na tua empresa. E ministério grande que eu já ouvi essa mensagem. Aonde que Deus, sendo dono de tudo, vai ser sócio? Me explica. Então estão criando maneiras. Naquele tempo o povo criaria, os líderes criavam muitas leis, e hoje em dia estão criando essas mensagens para oprimir, colocar medo no coração do Filho de Deus. Tem pessoas que deixam de pagar suas coisas, enquanto esses que pegam têm salário de 30 mil, tem salário de 20 mil, filho viaja para o exterior, mora em mansão, carro blindado. É tanto que até nos cultos de domingo eles pagam segurança, geralmente é paisano ali, que começa com a letra P, que estão de folga e faz a segurança. Então eles oprimem o povo, ainda não abriram os olhos para isso. Isso é opressão. E você está se deixando levar pelo medo, pela opressão que esses homens colocaram sobre os seus ombros. Esse jugo, esse fardo. Que você deixa até de dar o melhor para o seu filho, o melhor para a sua casa, para sustentar a ganância desses homens. Que se tornaram peso, que se tornaram jugo pesado sobre os ombros das pessoas. Líderes gananciosos, líderes malfeitores, manipuladores. Muitos dizem assim, não toca no ungido do Senhor. Pera lá que não é dessa forma não, tá? Você engana quem não tem comunhão com Deus. Você engana quem não conhece as Escrituras. Mas não vem com essa conversa de tocar aqui não, que o Papai do Céu te pega e senta ali a pé nos teus lombos. Então, todas essas coisas, esses líderes estavam fazendo, já tinham se afastado da presença de Deus. Só que também, aí o que é que Deus diz? Os assírios se tornarão jugo para a nação de Israel, e com a vara da correção de Deus. Deus queria corrigir o seu povo. Porque entenda uma coisa, no meio daquele povo tinha aqueles que clamavam. Porque Isaías enfatiza que o clamor dos oprimidos não passa despercebido por Deus. Ele retrata uma imagem poderosa de um Deus atento ao sofrimento daqueles que são vítimas da injustiça. Os líderes que pensavam que podiam agir impunemente, ignorando o sofrimento dos necessitados, agora são confrontados com a realidade de que Deus ouve o lamento dos que foram oprimidos. Você que gosta de tirar dos menos necessitados, que gosta de tirar dos seus próprios irmãos na fé, você está pensando que Deus não está te vendo, é? A tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. Então te arrependa enquanto há tempo e devolva o que você tirou injustamente. E hoje estamos vivendo. E eu queria fazer uma pergunta para esses líderes
que nem no tempo do profeta Isaías. Quando vir a mão de Deus, sentando a peia, sentando a lapada, para onde é que vocês vão correr? Para onde é que vocês vão se esconder? Vocês acham que o dinheiro de vocês vai livrar vocês? Vocês acham que a mansão, o carro, vai ajudar vocês? Nesse tempo, Deus usou o povo assírio para corrigir o povo de Israel. Só que é que nem nos dias de hoje, a gente até, vamos abrir um parênteses, tem momento da nossa vida que a gente está tão por luta, tanta luta, que a gente pensa em desistir, porque não aguenta mais, mesmo que a gente queira, a gente não tem mais força. Mas Deus reconhece. E muitos daqueles povos tinham até se afastado porque já não tinha nem mais força. Pela opressão de líderes. Hoje muitos nas igrejas estão saindo. Por quê? Porque tem líderes opressores, líderes que manipulam, líderes que querem tirar a lã, a carne. Estão até tirando as tripas das ovelhas, não está sobrando mais nada. Antigamente eles só passavam a mão, depois eles começaram a tirar pelinho por pelinho, agora estão tirando a lã toda, aí já estão tirando o couro, já estão tirando as vísceras, já estão tirando é tudo, as ovelhas já estão ficando desgarradas, arrebentadas, já não tem mais força nem para andar. Mas espera lá. Está pensando que essa ovelha não tem dó, né? Porque quando... Entenda uma coisa, tem muito diz aqui que pastor é que nada. Tá? Porque quando Jesus ressuscitou, o que ele fala para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Ele repetiu 3 vezes isso para Pedro. Eu não vejo aqui na palavra do Senhor dizendo: Pedro, tu me ama, então apacenta as tuas ovelhas, Pedro. Não. Ele diz: Pedro, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Somos ovelha de quem? De Jesus Cristo. Não vem pastor aqui dizer que, minhas ovelhas, você não tem ovelha não, a ovelha pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. O meu pastor é Cristo. Tá? Que nem Davi fala, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E quando diz, nada me faltará, a outra tradução diz, e não me faltará. Eu quero saber o que vocês vão fazer, líderes gananciosos, ambiciosos, líderes que se desviaram da presença de Deus, trazendo coisas, idolatria para dentro da igreja, de ministério, para enganar e tirar. Uma das que eu estou vendo muito é líderes. Quando eu falo líderes, é homens e mulheres, tá? Culto de mulheres. Tem muitos ministérios que tem aquele valor para dar. Eu queria entender para que isso, gente. Para que tem que pagar? Quer dizer que se aquela mulher não tem como pagar, ela não vai participar? Que evangelho é esse? Vocês já se desviaram dos caminhos de Deus, assim como esses líderes se desviaram. Vocês já se afastaram da presença de Deus há muito tempo, vocês ainda que não entenderam. Porque se fosse para continuar do jeito que era,
já tinha isso. Então Jesus não precisava pagar um alto preço, né? Jesus morreu na cruz do quê? Em vão? Porque os fariseus, saduceus, já faziam tudo isso. Tudo era em cima de dinheiro. E aqueles que não podem, não participam, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os mais humildes não participam. Abrindo um parênteses aqui, uma vez eu fui participar de uma coisa, ia ter um culto de casal, ia ter um negócio de comida tudinho, e tinha que pagar. Eu falei, não vou participar não. Eu não vou participar porque eu sei que muitos vão criticar, não, mas não tem isso, não tem aquilo. Sim, e aquele teu irmão que não tem, aquela tua irmã que não tem, vai ficar de fora? Você acredita que esse que é o Evangelho de Jesus? Se você, de Gênesis a Apocalipse, tem coisas aqui que Deus ele repete no Antigo e no começo. Isso, uma das grandes lutas de Deus é essa. Primeiro, a idolatria. Segundo, os órfãos, as viúvas, os necessitados, os oprimidos, as pessoas humildes que não têm. Ele vem batendo desde Gênesis, Apocalipse, essa mesma tecla, o tempo todo. E vocês fazem tudo ao contrário. Né? Mas não se preocupa não, porque se vocês não mudarem, se vocês não se converterem, assim como Deus usou Senaqueribe, rei da Síria, para atacar e corrigir o povo de Israel, Deus pode usar na vida desses líderes. Já pensou se Deus ali coloca um câncer? Se Deus coloca uma enfermidade ali que você vai morrendo aos poucos? Você vai correr para quem? Porque entenda uma coisa, no leito de hospital só cabe uma pessoa, tá? Se vir da parte dele, você vai fazer o quê? Tá pensando que teu líder vai estar lá com você? Primeira coisa que ele vai dizer para você, eu não vou orar não, porque eu não vou pegar a carga não para cima de mim não, né? E aqui, meus irmãos, o profeta Isaías também começa uma sessão enfatizando um papel específico que a Síria desempenhou na história de Israel. Com uma vara, como uma vara de Deus. Em outras palavras, a Síria foi escolhida por Deus como um instrumento para executar juízo e correção sobre o povo de Israel. Isaías também nos lembra que Deus é soberano. E sobre todas as nações, usa até mesmo o império ímpio para cumprir os seus planos, os seus propósitos. Ele usa quem ele quer. Só que Deus, ele fala assim: eu vou usar os assírios, que é uma potência, e vou dar uma lição, uma correção no povo de Israel. Eu vou dar uma correção nos meus filhos, no meu povo, porque se afastaram dos meus caminhos, e nos líderes também que oprimiam o meu povo. E ele começa ali sobre a vida do rei da Síria, e o rei da Síria foi conquistando as outras cidades. Só que o rei da Síria se autogloriou, dizendo: eu posso, eu sou, eu faço. E o profeta Isaías continua descrevendo a arrogância da Síria, como ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. A Síria, escolhida como instrumento e correção, agiu com orgulho
excessivo e crueldade desenfreada ao conquistar nações e oprimir os povos. Desobedeceu a Deus. Por quê? Porque já tinha entrado no coração. E Deus fala, peraí, que depois que eu terminar com Sião e Israel, depois que eu terminar com Sião e Jerusalém, eu vou pegar o rei da Síria. Vou mostrar para ele que se não fosse eu, ele não era nada. Ele não conquistaria nada. Porque o orgulho já tinha entrado no coração deles. Já tinha se gloriado. Aí tem que tomar muito cuidado, porque a glória só pertence a Deus. Somente a Ele. Porque a punição da Síria não estava ausente dos planos de Deus, não. O profeta nos mostra o juízo de Deus que recaía sobre ela, sobre a Síria. O que é interessante é que quando Isaías diz assim, ai dos juízes injustos, o profeta Isaías ele começa iniciando ai contra aqueles que criam leis injustas. Ai dos assírios que tomou para si a minha glória. O que é interessante aqui, meus irmãos, é porque depois de Deus cumprir o seu propósito, a Síria será punida pelo orgulho. É que nem Deus diz assim, eu te uso, mas não seja orgulhoso. Eu te uso, mas a glória é minha. Quem faz sou eu. Já vi muitos líderes empinando o peito aí, tá? Esse peito de pombo aí, empinando o peito de pombo, né? Cuidado. Deus chega lá com uma agulha e faz puf. A gente não faz nada não, tá? Quem faz tudo é Ele. Contudo, meus irmãos, quando Deus usa a Síria como um instrumento para punir o povo rebelde de Israel, isso sublinha a ideia de que Deus controla os eventos e tudo que acontece nessa nação, tá? Deus, Ele usa nações, usa pessoas, poderes para cumprir os seus propósitos. No entanto, os assírios não reconhecem que o seu sucesso é resultado do plano de Deus. Em vez disso, atribui a sua vitória ao próprio poder e habilidade, ignorando a soberania de Deus. Porque a Síria, ela planejava atacar Jerusalém, acreditando que pode conquistar, da mesma forma que conquistou outras nações. A sua confiança é baseada na sua própria visão. O que me chama a atenção aqui é que quando Deus Ele fala para os assírios, olha, vocês vão lá, dá uma correção no povo de Israel, pode levar o despojo, tá? Pode ali. Só que Deus
quando olha também para o coração e para a mente, quando ele esquadrinha o coração e a mente, e não só isso, porque o próprio rei da Síria, ele começa a falar dizendo que pode, que faz, que ele é... Deus viu que aqueles homens já estavam soberbos. Eles não queriam mais tomar o despojo, eles queriam maltratar, eles queriam escravizar, eles queriam oprimir, eles queriam matar. Aí Deus diz assim, não, pera lá que não é assim não. Eu te usei como instrumento. Agora, fazer isso com o meu povo, você não vai fazer não. Então ele achava, já planejando ali, cercar Jerusalém, planejando entrar e tomar tudo, né? É quando desce a mão de Deus. Quando diz Salmo 91:11, darei ordem meu anjo ao teu respeito. No entanto, que Deus compara a Síria, é comparada como uma poderosa floresta que é queimada e há um soldado forte que adoece e morre. Essa imagem representa e simboliza a destruição iminente da Síria por sua maldade, por seu orgulho. A Síria, meus irmãos, apesar de seu poder, enfrentará um fim humilhante devido à sua arrogância. E o fato de sobrepor ao propósito de Deus. Porque no livro de Isaías, capítulo 10, Isaías começa ali também nos afirmando que o Senhor Deus reduzirá o poder da Síria. E nos demonstra também, mesmo que quando Deus usa nações para cumprir o seu propósito, Ele não os deixa impune quando ultrapassa os limites. E quando apenas com a crueldade. Mas Deus é soberano sobre toda a nação e sobre todo acontecimento desde Gênesis a Apocalipse. E a sua justiça é implacável. Mas Deus também faz uma promessa sobre os remanescentes. Que encontrará refúgio em Deus. Porque o profeta Isaías também ele continua escrevendo o destino dos remanescentes de Israel. Aqueles que permanecerem fiel ao Senhor. Porque Isaías também nos mostra sobre o refúgio de Deus, indicando que o mesmo em meio à destruição e ao juízo que a Síria enfrentaria, aqueles que confiam no Senhor serão preservados, aqueles que se converterem, aqueles que são verdadeiros cristãos. E o que é interessante, meus irmãos, para finalizar, é que Deus derramaria sobre o povo assírio a unção que despedaça o jugo. Deus quebraria a ameaça da Síria. Deus quebraria com o poder dele todo jugo, todo peso, toda ameaça. É por isso que quando a gente orar, Senhor, desça sobre mim a unção que despedaça o jugo, para que todo mal, inveja,
venha ser quebrado. O que é interessante para finalizar é que Isaías 10, ele oferece uma crítica contundente ao comportamento injusto dos líderes e uma profecia sobre o orgulho e a queda da Síria. Ele também inicia com uma denúncia direta contra aqueles que fazem leis injustas. Essas leis são descritas como opressiva, explorada, favorecendo os ricos e poderosos, enquanto negligencia e explora os pobres e as viúvas. Também nos mostra a crítica dirigida especialmente aos juízes e líderes que se desviaram da presença de Deus. Os líderes também que não apenas falharam em liderar, mas falharam em proteger aqueles que menos têm. Também nos mostra sobre que os líderes farão quando o julgamento de Deus chegar, que eles tentarão se esconder sua riqueza e buscar socorro em outros homens, em outros lugares, mas não encontrarão ajuda. E isso reflete o quê? Que a justiça não passará sem consequência. Nos mostra também que o julgamento de Deus é descrito como inevitável. Assim que a riqueza e o poder acumulado pelos líderes não poderão salvá-lo da destruição que virá. E também nos mostra, contudo, que Deus usa a Síria como um instrumento para punir seu povo. Um povo rebelde, o povo de Israel. E nos mostra também que Deus ele controla tudo, nações, órgãos, ministério, tudo está no controle dele. Nos mostra também que a Síria não reconhece que o seu sucesso é resultado dos planos divinos. Em vez disso, atribui sua vitória para si próprio, se gloriando. Nos mostra também que a Síria planejava atacar Jerusalém, acreditando que pode conquistar, assim como conquistou outras nações. Mas Deus desceu com a unção que quebra. No entanto, a Síria é comparada, nos mostra que a Síria é comparada a uma poderosa floresta que é queimada e a um soldado forte que adoece e morre. Essa imagem nos mostra que essa imagem simboliza o quê? A destruição iminente da Síria pelo seu orgulho. Nos mostra também que apesar de seu poder, a Síria enfrentará um fim humilhante à sua arrogância, a sobrepor ao propósito de Deus. E nos mostra também que apesar da destruição e do cativeiro,
Deus, ele preservará o remanescente fiel de Israel, que confiará em Deus em vez de se aliançar a outras pessoas, a outros deuses. E esses remanescentes será responsável pela reconstrução da nação. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto uma grande luta de Deus sobre em cima do seu povo, dos seus filhos. Aqui no livro de Isaías nos mostra que Deus está no controle de tudo, que Ele usa quem Ele quer, que Ele faz o que Ele quer, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. E hoje, a gente olhando para essa mensagem, a gente vê que a gente está na mesma situação de antigamente. Líderes gananciosos, líderes se achando que pode fazer, que são santos, que pode tirar dos mais necessitados. Tem pessoas, meus irmãos, que vão para o culto, quando chegam em casa, não tem o que comer. Outros, quando tem, é um cuscuzinho com café preto. Outros, quando tem, é um pãozinho com água. Muitos estão debaixo desses julgos, desses líderes, que se afastaram há muito tempo, porque Deus já falou que em muitos altares Ele não está mais. Em muito ministério Deus não está mais. Quem está lá é o espírito do engano. É o próprio capeta que está agindo ali dentro. Até porque o capeta não está tirando mais ninguém dentro da igreja, ele está deixando lá dentro. Se ele pode destruir a igreja de 4 paredes por dentro, começando por dentro, para que ele vai tirar? Só que tem uma promessa também sobre as nossas vidas aqui, sobre os remanescentes. Nossa promessa é que um dia a gente vai morar com Deus, na casa dele, porque o reino dos céus pertence a Deus, é a casa dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meu irmão, em nome de Jesus.